todo mundo que tem um software online aí, os donos de empresas, startups, né, sabe que o que passa credibilidade para os clientes são duas coisas: a velocidade com que a gente entrega um incremento em produção, aliado ao seu valor, com certeza, né, aquilo que o cliente está esperando, essa velocidade que a gente entrega, e a estabilidade que essas nossas mudanças representam quando acontecem. Bom, estabilidade não é só quando há mudanças, estabilidade é atual, né? Então eu não preciso ter mudanças no meu software para cuidar da estabilidade, né? Existem monitorias específicas onde eu vou olhar a saúde desse produto. Pois bem, Dora Metrics são 4 métricas. É um conjunto bem interessante onde a gente tem métricas de velocidade e estabilidade que vão dizer o nível de maturidade que está nosso time de DevOps. Se você gosta de gestão, liderança e agilidade, fica aí que hoje o papo é para você. Desde a criação da entrega contínua, o conceito da entrega contínua, lá em 2010, quando um dos criadores, inclusive do Dora Metrics, Jez Humble, soltou esse termo, é que se fala de DevOps, né? Dentro da cadeia de entrega de software é uma coisa muito importante, porque a gente tem que estar ali monitorando, com certeza, velocidade e qualidade da nossa entrega. Isso tudo vai formar a eficiência com que esse processo está estabelecido. Muitas empresas já têm analistas DevOps, arquiteto DevOps, onde trabalham fortemente olhando para essa esteira de entrega. Agora, com o GitHub, né, trazendo toda a parte de pipeline para dentro da sua camada, vamos dizer assim, da sua estrutura, voltou-se a falar muito sobre DevOps e sobre entrega contínua e tudo mais. Então, o Dora Metrics está sendo muito utilizado realmente para trazer essas métricas, né, além das famosas métricas que a gente tem, né, lead time, cycle time. Inclusive eu já falei aqui no nosso blog, gravei um vídeo aqui sobre as 10 métricas mais utilizadas aí para você verificar quão maduro está seu time frente a um framework muito utilizado que é o Kanban Maturity Model. Às vezes você tem dificuldade em identificar em qual nível de maturidade, né, está o seu time, e essas métricas aqui vão te ajudar. Porém, Dora Metrics, ela é focada bem em DevOps, né? Muitas empresas têm times responsáveis por isso, né? Mas dentro de uma startup a gente sabe que o desenvolvedor tem que estar olhando também não só para o que desenvolve, a qualidade disso, mas também a qualidade e o impacto que se gera numa entrega de software em produção. Vou tentar não fazer um vídeo tão grande, mas vamos lá, vamos saber como é a origem, né, como surgiu o Dora Metrics. O acrônimo de Dora, né, vem de DevOps, Research and Assessment, ou seja, avaliação, né, e pesquisa relacionadas a DevOps, né, entrega contínua. E lembra que eu falei para vocês que entrega contínua é um conceito, né, que é o pai aí do DevOps, né, quando a gente fala de entrega contínua. E, coincidentemente, né, a gente tem aqui dentro dos criadores do Dora Metrics um dos pais do conceito da entrega contínua, que é o Jez Humble, né? Ele lançou o livro de entrega contínua lá por meados de 2012, 2013, entre 2010 e 2013, eu não vou saber exatamente esse período, mas ele tem essa capacidade de olhar aí para esse conceito, né? E praticamente trazer aí junto com ele o Jenny Kim, que é outro criador do Dora Metrics, né? Eles inclusive escreveram um livro juntos, que é o Manual de DevOps, né? O Jenny Kim e o Jez Humble, juntamente ali com Patrick Debois e John Willis. Mas esses dois aqui, desde quando a gente fala de entrega contínua, desde quando a gente fala aí dos primeiros livros aí de DevOps, tá sempre Jenny Kim e Jez Humble. E se não bastasse isso, eles ainda pegaram a doutora Nicole Forsgren aqui, que é simplesmente uma das mais influenciadoras, aí, uma das maiores especialistas em métricas na área de tecnologia do mercado. Então, esses três se reuniram, né? O Jenny Kim, inclusive, é autor do Projeto Fênix. Se você não leu,
aconselho a ler, é uma história narrativa muito bacana, é um romance bem bacana na área de tecnologia, onde ele aborda todas essas questões de DevOps e tudo mais. É uma ótima leitura. Talvez depois eu fale sobre ele aqui também. Então, assim, eles se reuniram lá em 2014, fizeram diversas pesquisas, publicaram ali um relatório que dizia realmente, né, fazia um estudo abrangente sobre como identificar, diferenciar esses times de ditos como elite dos times não tão elites assim, né? Ou seja, fizeram uma escala ali para identificar a performance e tudo mais desses times por trás, né, do Dora Metrics, teve uma motivação clara, né, por trás dessas métricas, onde eles criaram de acordo com os problemas que estavam tendo naquela época, né, que pode ser problemas que você encontra até hoje, né, problemas dos silos, por exemplo, né, quantas vezes a gente já viu que o desenvolvedor ou o time de tecnologia, né, tende a terminar o desenvolvimento do software e depender de alguém para fazer um deploy, para depender de uma outra área, seja arquitetos de nuvem e tudo mais, né? Como eu falei, a ideia, né, do mercado é que você seja cada vez mais rápido e essa entrega tem que ser rápida, né? Não pode ter, eu não consegui terminar de fazer o deploy porque depende de uma autorização tal. Então, junto com a autonomia, né, vem a velocidade. Identificação de práticas, então realmente não tinha práticas ali relacionadas a DevOps de uma forma assim tão contínua, vamos dizer assim, né? Começa-se a surgir então diversos conceitos dentro do mundo do DevOps para que você faça essa entrega contínua, né? Ferramentas, né? Hoje, por exemplo, como eu disse, já tem o GitHub ali fazendo toda a parte de pipeline para você construir um deploy inteligente diretamente para o seu cliente, né, em produção, né? A hipótese central era que a equipe Dora partiu da premissa de que entregas de software mais eficientes resultariam diretamente em melhores resultados de negócio e vantagem competitiva. Isso é verdade. A gente sabe que junto com velocidade e estabilidade, né? Quando a gente olha para a qualidade da entrega, a gente está medindo eficiência e eficiência vende, né? A gente sabe que para o time de vendas, para o time de marketing, eficiência é uma baita ferramenta para que consiga mais clientes aí dentro da sua empresa. Dora tem 4 letras, a gente já viu o acrônimo, né? DevOps, Research and Assessment, não tem nada a ver com as métricas, né? É somente o nome ali das boas práticas e, coincidentemente, 4 letrinhas dão as 4 métricas também aqui do Dora Metrics, né? Elas estão bem separadinhas entre dois grupos, né? A gente já falou que é muito importante dentro do conceito de DevOps você medir velocidade e estabilidade, ou seja, o quanto uma entrega gerou ali de ruído ou o quanto não está gerando, o que é muito bom. Então a gente tem 2 métricas relacionadas à velocidade, frequência de deploy, né, o deployment frequency, lead time for change. A gente tem em estabilidade taxa de falha de mudanças, né, change failure rate, e tempo de recuperação do serviço, né, o famoso MTTR. Vamos falar um pouquinho sobre cada métrica dessas e por que é importante a gente medir dentro desse framework ou dentro dessas boas práticas de métricas aí relacionadas a DevOps. Bom, frequência de deploy, é muito importante a gente começar a analisar qual a quantidade de deploy que um time faz por dia. Quanto maior o número de deploy, maior é a maturidade desse time, né? Então, segundo as pesquisas ali Dora, né, times considerados elite conseguem realizar múltiplos deploys por dia, né? Entregas contínuas e automatizadas e pequenas mudanças incrementais. Isso é muito importante. Então, veja bem, a frequência de deploy relacionado à quantidade que você tem, a entrega sendo contínua e automatizada, né? Pequenas mudanças incrementais vão dar aí esse número que vai poder dizer se esse time é um time do nível de performance elite, né? Ou um time de frequência de deploy nível de performance alto,
é um nível de performance média ou um nível de performance baixo. Então, esse pipeline de entrega contínua, né, fazendo a frequência de deploy, vai te dar ali realmente o quão ágil, maduro está a sua equipe frente a essa métrica. Ainda dentro de velocidade, uma vez que a gente já viu a quantidade de deploy, né, a deploy frequency, a gente vai ver o lead time for change, ou seja, quanto tempo leva, né, para ocorrer uma mudança. Quanto é essa mudança? Ou melhor, que processo é essa mudança? O desenvolvedor faz um commit, ele faz o build desse código, né? Ele faz os testes e é feito o deploy. Ou seja, o lead time mede o quanto tempo levou, né, para essa alteração chegar em produção desde a etapa do commit, ou seja, desde quando o desenvolvedor de fato altera algo. Então, a porta de entrada é o commit e a porta de saída de fato está em produção. Outra métrica de velocidade que está dentro do Dora Metrics. Passando a vertical de velocidade, a gente entra na vertical de estabilidade do Dora Metrics. A taxa de falha de mudanças, né, o Change Failure Rate, ele vai dizer exatamente o quanto, né, a porcentagem de mudança que resultaram em degradação de serviço. Ou seja, ele até traz aqui já de acordo com como é de fato essas análises que o grupo Dora fez, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um time de elite, essa taxa de falha de mudança está entre 0 e 15%. Times de elite mantêm taxas de falha extremamente baixas com testes abrangentes e práticas maduras. A gente está falando bastante de entrega contínua. A gente tem aqui no meio, sim, agilidade, o conceito de agilidade, né? Mas de fato tem processos que precisam ser construídos para que essa agilidade funcione, né? Ou talvez até mesmo de metodologias ágeis, a gente vai construir ferramentas, né? Sejam elas pipelines ou sejam frameworks e tudo mais, que vão gerir essa construção para que eu tenha de fato uma entrega contínua, né? O DevOps está bem ligado a boas práticas de metodologias ágeis, sim, seja na construção ou seja na manutenção dessa boa prática que cada vez está mais aí intrínseca, né, dentro das empresas de tecnologia, né? Quando a gente fala de DevOps, de entrega contínua, a gente está falando também de melhoria contínua, a gente está falando de agilidade, de olhar, de estar sempre ali acompanhando. Tá bom? Um time de alta performance está em torno de 16% e 30% abaixo do Elite, né? Então tem uma taxa de falha um pouquinho maior e uma performance média e times com prática em desenvolvimento ainda estão em torno ali de 31% a 45%. Times de baixa performance, bem importante, estão abaixo ali, estão com uma taxa muito alta, né? No sentido de ter 46% de taxa de falha nessas entregas que estão sendo feitas, nessas mudanças, né? Então, uma métrica relacionada à estabilidade muito importante para se ter aí que está dentro do Dora Metrics. Não por último, nem nessa ordem, logicamente, mas uma das coisas mais importantes quando a gente sobe algo em produção e precisa dar rollback, precisa restabelecer, recuperar um serviço, né, a gente tem o MTTR, né, o Mean Time to Restore, ou seja, quanto tempo a gente está levando para recuperar o nosso produto, o nosso serviço, né? Por que é importante ter isso reduzido, né? A gente tem que ter um tempo bem curto para responder rapidamente a essa falha, né? Então, esse tempo de recuperação é uma das métricas para a gente ter ali bem baixo, né? Quanto menor o tempo, maior a maturidade, né, da nossa esteira, do nosso DevOps aí funcionando e, consequentemente, tempo de recuperação de serviço significa cliente feliz, né? Então, subiu algo errado, opa, quanto tempo, né? Então, para isso você tem que automatizar rollbacks, né? Tem que realizar pós-mortem sem culpa, né? Após incidentes. Você precisa criar runbooks e processos de resposta a esses incidentes, né? Seja de uma maneira bem interessante. Hoje a gente tem as status page, né, onde a gente consegue ser ali transparente com o nosso cliente. Isso é importante, como eu já falei. E a gente tem que implementar monitoramento avançado, né? Então tem que ter ali algum software medindo,
tem que ter ali um software responsável por avisar possíveis erros, né? Como a gente tem tem o Sonar ali para o pessoal, para os analistas de qualidade que implementam, né? E colocam dentro da esteira de desenvolvimento, né? Do time de tecnologia. Isso é muito importante, inclusive que vá prever antes, né, de estar em produção. Mas se acontecer algo, quanto tempo você leva aí para recuperar o seu serviço? Essa é uma outra métrica interessante ali no conjunto de métricas DORA para mostrar que você aí está fiel aí a sua velocidade está boa, a sua estabilidade está legal, isso tudo vai gerar a eficiência aí do seu produto, né? Existem muitas outras métricas, mas o DORA Metrics, na prática, é isso que eu estou falando para vocês aqui, de uma maneira bem rápida. Vou disponibilizar essa apresentação aqui para baixar. Espero que você tenha gostado. Foi um papo bem rápido, mas é um bom conjunto para você ter aí numa startup, numa empresa que já começa a se preocupar aí, né, com essa frequência de deploy, com essa estabilidade do produto, e é o mínimo que você pode aí trazer, né, para o seu cliente, para o seu produto, que vai te colocar aí frente a outras empresas no mercado, com certeza. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.